Capítulo 3, versículo 12. Retomamos nossa leitura hoje. Vamos ler do 12 ao 14 do capítulo 3 de Paulo aos Filipenses. Essa pérola. Maravilhosa essa carta. Verso 12, encontraram? Diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado ou preso por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Até aqui só, senta no teu lugar. Graças a Deus. Retomamos mais um momento da nossa leitura. Esse momento que a gente se apropria das riquezas maravilhosas, dos mistérios de Deus, né, para a nossa vida. Ser crente não é mole não, mas é importante. Repreende tanta coisa ruim na nossa vida, né? E aqui, estamos lendo o capítulo 3 da carta que o apóstolo Paulo escreveu e a gente se depara com ele exortando a igreja de Filipos a buscar a perfeição. Isso assusta, né? Vocês estão assustados? Buscar a perfeição. Perfeição como? Perfeição existe? Alguém consegue ser perfeito? A palavra perfeição significa uma excelência no mais alto grau, no mais alto nível. Será que é possível? Bom, é comum a gente ouvir por aí, ninguém é perfeito, né? Sobretudo quando a gente faz besteira, né? Rosca? Você faz besteira, ninguém é perfeito. O ser humano erra. Ou então a máxima, um hino evangélico. Não olha para mim não, irmão. Olha para Deus. O ser humano erra. Evangélicos são um hino. Mas eu fico pensando assim, será que é isso que o Senhor espera de nós? Será que é essa maneira? Porque a verdade é que nós somos o povo de Deus, e sobre nós tem que ter outra maneira de encarar isso. E eu quero aproveitar Paulo falando e chamando a igreja a esse momento de perfeição para meditar um pouco com vocês sobre isso, de cara. E eu quero ler com vocês Gênesis 17, verso 1 a 3, que é um momento de um chamado muito forte que Deus teve com Abraão. No capítulo 17, verso 1, o Senhor se apresenta a Abraão e o texto diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, velhinho, apareceu, eu estou bem ainda, né? 99. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Porque aí eu porei a minha aliança entre mim e ti e vou multiplicar grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele e fez uma aliança com ele. Eu chamo a atenção de vocês aqui para esse momento, porque o Deus que faz tudo aqui na terra, estabelecendo alianças, é uma maneira de Deus agir na terra. Ele faz alianças, é muito legal isso. Deseja fazê-la conosco, comigo e com você. Nós somos o seu povo. Mas para entrar em aliança com Deus, algo absolutamente necessário. O quê? Buscar ser perfeito. Está preocupado, né? Algumas versões dizem íntegros. Quer dizer, inteiros, no mais alto nível diante de Deus. Inteiros. E nós temos que entender isso, porque senão não adianta achar que Deus vai fazer aliança. É importante entender que diante do Deus soberano e santo não dá para ser de qualquer jeito. Nós temos ouvido isso, já cansamos de ouvir. Nem nas nossas medidas, porque nós somos falhos. Você serve a um Deus que tem por hábito fazer, porque Ele quer fazer alianças conosco, e assim, como é que você acha que é possível fazer um pacto entre nós e Deus? Porque aliança significa isso, fazer um pacto.
Como é que é possível? Como é que nós podemos nos ligar a Deus? Nos aliançar e ter um relacionamento comprometido com Ele, vivendo de qualquer jeito, dá? Não tem como. Então, para nos aliançar com Deus que deseja fazer aliança conosco, nós precisamos ser como Ele pediu para Abraão, e Ele pediu antes de fazer uma aliança com Ele. Anda na minha presença e seja perfeito, seja íntegro, seja inteiro. Para os padrões humanos, isso é um negócio que você para e pensa, é impossível, né? Não é o que a gente acha? Para aquilo que a gente entende é. Agora você precisa entender do ponto de vista de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus sabe é que ser humano é falho, que ser humano é fraco. Deus sabe que ser humano é limitado, que é inseguro. E você poderia perguntar nessa hora, se Ele sabe, por que é que Ele quer e pede para o ser humano ser perfeito? Se Deus sabe de tudo isso. Bom, o que você precisa entender é que Ele sabe tudo e Ele pede, Ele pode pedir, pede. Por quê? Porque Ele já nos deu tudo que nós precisamos para buscar isso. Hoje você vai ter que entender isso em nome de Jesus. Primeiro, diante de um mundo feito por seres humanos pecadores, limitados, seres humanos que são falhos sim, Ele já enviou um ser humano limitado como nós, mas que mostrou o que é perfeição e mostrou como ela é possível e que ela é possível sim. Que ser humano é esse? Jesus Cristo, homem. Porque Ele foi homem. Ele foi ser humano, como eu e você. Esteve sujeito às mesmas dores, às mesmas aflições, agonias que nós. Foi essa a razão pelo qual o apóstolo Paulo já nos ensinou, na carta a Filipenses capítulo 2, que o Filho de Deus se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória, e habitou entre nós como ser humano. E como ser humano fez o que um ser humano perfeito faz. O quê? Se esvaziou, se humilhou e obedeceu à vontade de Deus até a morte. Não abriu mão disso. Renunciou a si até o final. E depois, em segundo lugar, por saber das nossas limitações, Deus não nos pede que nós sejamos perfeitos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria intenção, mas perfeição é obra do Espírito Santo que Ele nos deu para habitar dentro de cada um de nós. Veja como Deus é perfeito, como Ele é cuidadoso. Quando você pensa em um ser humano perfeito, o que te vem à cabeça? Um ser humano perfeito é alguém que não erra nunca, né? Perfeito é alguém que faz tudo com esmero, sem falhas. Se der, de preferência que seja bem lindão, assim, bem lindona, né? Esbelto, alto, rico. O cara, né? Amém. Quer dizer, isso é perfeito. Essa ideia que a gente tem de perfeição. É isso que a gente entende como padrão de perfeição. Mas perfeição nos moldes de Deus não é nada disso que nós pensamos, porque para Ele, perfeitos é exatamente o contrário. É o oposto. Perfeitos são os seres humanos que não são e sabem que não são. Perfeitos para Deus são os seres humanos que não fazem o que querem. Perfeitos para Deus são os seres humanos que se humilham e obedecem a Deus. O nome disso é Jesus Cristo. Você tem que entender o que é ser perfeito para Deus. Mas eu estou com um pneuzinho assim, não sou perfeito. Não é isso. É outra coisa. O padrão de perfeição, presta atenção. Ser humano perfeito para Deus é um ser humano limitado. É um ser humano fraco. Não consegue sozinho. Porque quem é perfeito admite que depende de Deus. Essa é a perfeição nos modos que o Senhor espera. Por isso Ele pede, porque Ele mais do que ninguém sabe que é possível sim ser perfeito diante de Deus. Nos modos de Deus, não do mundo, obviamente. E eu quero que você tome posse disso. Agora observe o cuidado do Senhor, que nos pede algo que aos nossos olhos, à nossa compreensão parece impossível, mas como Ele sabe que por nós realmente é, nos moldes que a gente entende esse ser humano imaculado, esse ser humano que não erra, nunca não existe, Ele nos dá tudo o que nós precisamos para ser o que é necessário segundo o que Ele espera. O que para Ele é a perfeição. Afinal, Ele deseja fazer uma aliança conosco, Ele deseja se aliançar conosco. E Deus não faz aliança com qualquer tipo de pessoa, não se engane. A Bíblia diz que onde há o pecado, Deus não tem como estar, é impossível para Ele. Se é que existe alguma coisa impossível para Deus. Mas Ele se nega a coabitar com o pecado. Então, por isso, para a igreja, que aos olhos de Paulo era a igreja
Quer dizer, uma igreja comprometida, uma igreja envolvida, cheia de testemunhos maravilhosos. Paulo exorta a igreja a não parar, a prosseguir buscando a perfeição. E para Paulo é muito nítido. Esse padrão perfeito que ele quer que a igreja siga se chama Jesus Cristo. Aqui está a questão dessa carta. Veja como Paulo disse que eles deveriam buscar ser perfeitos. Sejam perfeitos. Como? Primeiro, conhecendo de verdade o ser humano perfeito aos olhos de Deus. Verso 10. Trata-se de conhecer a Ele, Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição e ter comunhão com os seus sofrimentos e tornar-se semelhante a Ele em sua morte. O que Paulo está pedindo para a igreja, esse padrão de perfeição, como é que consegue? Jesus. Conhecendo Jesus Cristo, vou até repetir, o poder da sua ressurreição, tendo comunhão com os seus sofrimentos e tornar-se semelhante a Ele em sua morte. Perfeição existe? É possível ser perfeito diante de Deus? Bom, não é possível. O Senhor espera isso de nós. Ele espera isso de nós. Ele conta com isso. Nós podemos ser perfeitos? Sim, como? Conhecendo aquele que é perfeito aos olhos de Deus. Participando dos seus sentimentos, das suas atitudes, se esvaziando de nós mesmos, como Ele fez, morrendo para nós mesmos, como Ele morreu, morrendo a sua morte. Percebe aqui? É difícil entender isso? Não, né? É esse padrão do que é perfeito para Deus. Ele mandou aqui na terra um ser humano perfeito. Fortão, infalível. Não, um ser humano que em tudo se agoniou, mas abriu mão de si mesmo e se rendeu à vontade de Deus e obedeceu ao Senhor. Então hoje nós vamos entender que tudo isso é um processo. Paulo, aqui no capítulo 3, ele deixa claro. Se Deus sabe de todas as nossas limitações, mas mesmo assim nos pede perfeição, e mais do que pedir, Ele nos dá as condições de buscá-la, pede porque sabe que primeiro não é obra só nossa, porque nós não conseguimos, por nós mesmos, mas é obra do Santo Espírito que já nos foi dado. Depois, porque sabe que não se trata de um passe de mágica. Buscar essa maneira de viver não é um estalar de dedos e nós já alcançamos, não. A perfeição exigida pelo Senhor para entrar em aliança conosco é um estilo de vida, é um processo, é uma maneira de encarar a vida. Você entende isso? Vamos fazer uma roda de oração pelo Gustavo, coitado, ele está sofrendo aqui. Não, estou brincando, fica bravo não. Por isso Paulo inicia a nossa leitura hoje, no verso 12, dizendo, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, não que eu já seja perfeito, mas processo aqui, eu luto para alcançar aquilo para o qual foi alcançado por Cristo Jesus. É uma luta diária minha. Paulo sabe que ele não pode se achar o cara perfeito, porque ele sabe que não se trata de mágica, mas ele luta para alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Afinal, ele mesmo foi alcançado por Cristo Jesus no caminho de Damasco. Ele teve um encontro com o Senhor. Quer dizer, sobre ele existia um chamado. Deus o alcançou e o chamou, assim como chamou Abraão. E esse chamado incluía caminhar na presença do Senhor e ser perfeito. E por isso Paulo lutava muito para conhecer a Cristo, para ser parecido com Ele, para morrer a morte como Ele, para ser achado nele. Aqui está a luta, o caminho de todo crente de verdade, todo cristão de verdade. Que Cristo seja achado em nós, porque nós buscamos a perfeição que há em Cristo Jesus. E ele repete no verso 13, quanto a mim não julgo que haja alcançado a perfeição. Ele fala duas vezes, em 2 versículos. Não me acho perfeito, eu não faço um juízo de mim maior do que o devido, mas a minha única preocupação, ou outras versões, uma coisa eu faço, o quê? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me do caminho percorrido, anseio com todas as minhas forças pelo que está à minha frente, outras versões, avançando para as coisas que estão diante de mim. Compreende isso aqui? Veja a lógica paulina aqui. Ele está dizendo o seguinte, se eu fico focado no que já foi, eu não tenho como me focar naquilo que precisa ser. A questão central aqui é o foco. É onde tem que estar direcionado o nosso foco. Como nós estamos vivos, obviamente, diariamente a gente vive situações na vida. Situações boas e ruins. Nós temos experiências das mais variadas. E é muito importante
A gente não perder o foco na vida. Ou como Paulo fala aqui, colocar ele na direção correta. É muito importante, demais. Porque foco é para onde a gente direciona o nosso olhar, entende isso? Foco é para onde, por exemplo, a gente coloca toda a nossa atenção, para onde a gente direciona o nosso coração. Isso é foco. E aí, por isso, se o nosso foco está no que aconteceu, não tem como a gente viver o que está para ser feito em nossa vida. Não dá. E é importante que a gente entenda isso. É muito comum que as pessoas queiram manter a sua atenção, o seu foco, o seu olhar em coisas que já passaram, em coisas que já aconteceram, em acontecimentos às vezes ruins, situações que aconteceram que acabaram estabilizando tudo, a vida. E a gente fica o quê? Focado. Por exemplo, pessoas que têm tendências depressivas, muito comum hoje em dia. Quando passa por uma perda, quando a pessoa passa por um trauma, ou uma coisa parecida, sei lá, é comum, isso acontece na vida de todo mundo, uma perda, é comum, mas quem é depressivo costuma colocar todo o seu foco nas lembranças ruins, e por isso a vida trava, e por isso a vida não sai do lugar, a pessoa não dá um passo, e a pessoa afunda para dentro de si mesmo, focado na dor daquilo que fizeram com ela, do que aconteceu na sua história. Isso é depressão. Ela só pensa naquilo. Ela só olha para si mesma e naquilo, na sua dor. Pensa comigo, para onde iremos nós se os nossos olhos estão focados no que aconteceu lá no passado? Para onde a gente vai? Lógico, para trás. Ou não? Você não vai andar para frente assim. Você está olhando para trás, você vai olhar para trás. Uma condição imprescindível para caminhar para frente é ter o foco lá na frente. É olhar para frente. E por isso você sabe o que você tem que fazer com o seu passado? Esquecer. Esquecer. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. No fundo mesmo, na verdade, isso nunca vai sair da nossa cabeça. De alguma forma vai estar na nossa memória. As memórias estão aí. Nós vamos nos lembrar. Isso não é problema. Qual é o problema? O problema não é lembrar. O problema é ter o foco no passado. Lembrar a gente vai. Mas focado, não. A gente tem esse é o problema. Você sabe do teu passado, entretanto, você não fica olhando para ele, querendo achar alguma coisa lá no que aconteceu lá atrás. Principalmente porque se você olhar para o que já foi, tudo que você olhar lá, você já sabe, porque já foi. Sabe ou não sabe? Inclusive, para onde você vai também, você já sabe, ué. Qual é a novidade que tem aqui? Você já viveu. O que vai acontecer? Você já sabe. Então não dá para ficar focando lá. O que você já sabe que tem lá atrás, na sua vida, você também pode te levar. Não tem novidade nenhuma. De quem é a escolha para onde olhar? De quem é a escolha pode colocar o foco na vida? Nossa. Deus não escolhe por você. Você tem que decidir para onde você quer olhar. Para a tua história, para o teu passado, porque foi ruim, porque não deu certo, ou você quer olhar para frente e descobrir que Deus quer fazer uma nova coisa na tua vida, em nome de Jesus. Presta atenção. Para nos ajudar, Paulo então nos ensina que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Percebe esse caminho aqui, é sabedoria de vida. Se nós guardamos em nossa história coisas boas ou ruins, e se elas passaram, não adianta ficar focado na nossa história, mas nós temos que construir uma nova história com o Senhor. É uma nova coisa. Aí você fala, mas a minha vida, a minha história foi tão boa. Ah, foi tão boa, ótimo, então vai ter que ser melhor. E se foi ruim, mais ainda vai ter que mudar. Agora, como é que nós vamos mudar se nós estamos lá focados no que foi, no que aconteceu, no que passou? Por isso Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O importante é ter o olhar nas coisas certas. Nós temos que ter, a Bíblia diz, o olhar nas coisas do alto, naquilo que Deus tem para fazer, porque o que passou, passou, e com isso você não tem nada para fazer no que passou. Me diga uma coisa, o que é que você pode fazer hoje para mudar o que aconteceu na tua vida? O quê? Desculpa, não inventaram uma máquina do tempo que faz você voltar lá, 20 anos atrás, para fazer você mudar a sua história. Existe?
Não tem o que... Você não tem. Passado não pode ser reescrito, querido, em nome de Jesus. Você não pode corrigir as suas burradas. E por isso esqueça do que foi. E avance para o que tem que ser. Avance para o que Deus tem preparado na tua frente. Deus está aí com oportunidades para a tua vida. Aqui está a questão de Paulo. Mas isso aconteceu e foi assim, foi. Deixa o que foi. A pergunta é o que vai ser? Porque Deus tem a ver com o que vai ser, não com o que foi. Quando nós temos foco na vida, e o nosso foco é o Senhor, e não nas coisas ruins que nos aconteceram, a gente avança, a vida muda, e as coisas melhoram. E nós prosseguimos para o nosso alvo, para a nossa meta. Qual que é a nossa meta? Paulo diz, o prêmio do chamado que recebemos do alto. É um chamado celestial. Eu não sei se você aqui entende o que Paulo... Você já recebeu. Lá do alto Deus nos chamou. Se você precisa entender, chamou como? Ele nos chamou nos dando o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos perdoar, para morrer no nosso lugar. É assim que Ele nos chamou. Sobre mim e sobre você existe um chamado, meu irmão. Existe um chamado, minha irmã. E esse chamado não é um chamado de pessoas, não é um chamado da igreja, não é um chamado de... É um chamado celestial. Nós recebemos um chamado do alto. O Senhor chamou você, o Senhor te alcançou, Ele te resgatou e Ele te chamou para algo. E se Ele te chamou, Ele tem coisa para construir na tua vida. E você vai ficar olhando para trás, falando, Deus. Quando o apóstolo Paulo foi alcançado, quem se lembra no caminho de Damasco, em Atos 9, que nós já lemos aqui, já comentamos, as convicções de Paulo, aquilo que ele era, foram quebradas pelo Senhor completamente. Paulo foi jogado no chão. Mas depois, Paulo recebeu o chamado do Senhor. Atos 9, versículo 15 diz, esse homem para mim é um vaso escolhido. Eu o escolhi para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Eu escolhi, eu tenho um chamado na vida dele. O Senhor alcançou Paulo, o Senhor deu uma nova perspectiva e o Senhor o chamou. Teve o seu chamado, aliás, um chamado completamente diferente do que ele era até então. Você entende isso? Aquilo que você era até aqui não importa mais, porque eu estou te chamando para uma coisa completamente nova. Querido, quando o Senhor te deu Jesus Cristo para te salvar, Ele estava te chamando para algo completamente diferente do que você sempre imaginou. O Senhor te chamou para algo completamente novo, daquilo que você sempre foi, diferente do que sempre fomos. E é para esse chamado que nós temos que nos voltar. É para isso que nós temos que focar. É para Ele que nós temos que olhar. Não para aquilo que nós éramos, não para aquilo que era a nossa vida. Nós temos que olhar para o nosso chamado, para aquilo que Deus quer fazer a partir de hoje com a nossa vida e através da nossa vida. Onde é que está o foco? Presta atenção aqui. Você é crente. Isso é um desafio, não, mas presta atenção aqui, você que é crente. O que mais importante existe na sua vida não é sua carreira, não é seu emprego, não é seu dinheiro, não é sua família, não são seus amigos. O que existe de mais importante na tua vida é o chamado que Deus tem, a esse Deus que lá do céu Ele te alcançou, Ele te salvou e Ele te deu o seu Filho amado como um padrão de perfeição. Isso não tem nada mais importante na tua vida. Isso é o bem supremo que você tem. Ele te alcançou, Ele te chamou e Ele falou, é isso aqui que eu quero para você, eu estou te chamando para algo. Isso é mais importante que tudo, nós não podemos abrir mão disso, querido. A gente busca um monte de coisa nesse mundo, a gente prioriza um monte de tranqueira nesse mundo, e tudo coisa que o mundo espera de nós, tudo coisa que pedem de nós, mas entenda que nós que somos crentes, temos à nossa disposição algo que pode nos dar todas as demais coisas, Ele pode acrescentar tudo que nós precisamos. O quê? O chamado de Deus. Isso é precioso demais, as pessoas abrem mão disso, não podia nunca. Deus quer fazer uma aliança com você, comigo, e assim, Ele tem vindo diariamente derramar sobre nós o seu favor imerecido. Nós aprendemos isso aqui domingo, sim ou não? Portanto, esquece o que sempre foi, esquece o que aconteceu e foque no que Ele está fazendo hoje e no que Ele quer hoje que a sua vida seja amanhã. Você entende isso? É muito importante isso. Às vezes a gente se torna, num relacionamento, um negócio rancoroso, porque fez isso comigo, porque fez assim, porque... E você não dá uma oportunidade de Deus mudar o seu parceiro, a sua parceira, de mudar o seu relacionamento, porque você está tão focado no que sempre foi. O casamento entrou numa rotina miserável, então reclama o dia inteiro, é um inferno isso. Esquece o que sempre foi, foca no que Deus pode fazer lá dentro da tua casa. Olhe para frente, olhe para o que o Senhor é capaz de fazer, porque Ele é capaz em nome de Jesus, amém? Nós não podemos, presta atenção, foque na sua meta,
E se sua meta se chama Jesus Cristo, olhe para Ele, olhe para Jesus Cristo, busque conhecê-lo, busque imitá-lo, porque a nossa recompensa não vai vir do nosso passado, de pessoas, não vai vir de nada. O nosso prêmio virá do céu em nome de Jesus. É de lá que vai vir. Se tem que acontecer alguma coisa na tua vida, não vai vir daqui, vai vir de lá. É do alto que vem em nome de Jesus, amém? Verso 15, 16. Compreende aqui? Caminho de perfeição. Todos nós que alcançamos a maturidade, temos que ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, com o que já recebemos. Veja, todos nós que buscamos a perfeição, somos homens e mulheres maduros, temos que ver as coisas dessa maneira, temos que nos comportar desse jeito. E se alguma área da nossa vida for diferente, não se conforme, não podemos nos conformar, não podemos achar que assim mesmo faz parte, não. Nos aspectos, nas áreas da nossa vida em que ainda não somos maduros, que não estamos focados, que estamos aí com rancorzinho, que o alvo não está claro, nós temos que pedir a Deus que nos ensine, nós temos que pedir a Deus que busque no Senhor um direcionamento, e assim tão somente nós temos que viver de acordo com o que Deus já nos deu, de acordo com o que nós já alcançamos, ele diz aqui. Temos que viver de acordo com o que nós já alcançamos com Deus, não com o que a gente sempre foi. Percebe aqui, não se esqueça, Ele já nos alcançou, sim ou não? Tem alguém aqui que ainda não foi alcançado pelo Senhor? Ele já nos alcançou. E mais, Ele nos alcançou e Ele nos chamou. Eu estou falando de Abraão aqui, estou falando de Paulo, estou falando de todo mundo na Bíblia, estou falando de você. Ele já nos alcançou e nos chamou, e por isso Ele vai esclarecer como é que nós temos que viver de acordo com os propósitos que nos alcançaram. Né? Aquilo que nós já fomos alcançados. Presta atenção, Deus não faz nada ao acaso. Não existe acaso em Deus, só existem propósitos em Deus. Entenda isso. A ciência diz que o mundo é obra do acaso. Por acaso teve uma explosão, por acaso está expandindo a Terra, por acaso surgiu, vai por acaso. Para Deus não existe, Deus não tem acaso, existem propósitos. E por isso, Ele não te encontrou, porque Ele se esbarrou em você por acaso. Deus estava passando naquele dia ali, e você, por acaso, também estava ali, e Ele, opa, você está aqui? Não, não é assim. Presta atenção, Deus planejou o dia que Ele te encontrou. Ele planejou, e como planejou, Ele tem propósitos quando te alcançou, e te deu o seu filho para te salvar. Ele planejou no seu coração aquele encontro que Ele teve com você, aquele dia que Ele falou com você, aquele dia que você foi na igreja e Ele tocou. Ele planejou isso, você entende isso ou não? Propósitos, não é esbarrões. Quando a Bíblia Sagrada diz que nos coloca, e ela nos coloca diante de um Deus que tem propósito em tudo que faz, de cara, ela está nos colocando diante de uma oportunidade maravilhosa de ver toda a nossa história de vida sendo renovada, transformada. Por quê? Porque basta você ter o foco da sua vida nos propósitos de Deus, que tudo vai ser acrescentado na sua vida. Ser crente é difícil, mas é tão fácil. Não precisa nada. O que Deus quer? O que o Senhor espera de mim? É o que o Senhor quer? Então, foca nisso, pronto, acabou. E deixa o resto, esquece o resto. Aquela sua cunhada, larga ela para lá. Foca naquilo que Deus tem. Em nome de Jesus. É maravilhoso. Basta você não arrendar, porque é normal as pessoas ficarem focadas em tanta coisa que não melhora elas em nada. Que não melhora a vida em nada, e a gente fica lá sofrendo, porque passou essa situação, e a gente está ali gastando toda a nossa energia, a nossa saúde, com coisas que não nos melhoram em nada, focado naquilo, querido, e por isso é tão importante entender a lógica de um Deus que não faz nada por acaso, mas que é movido por propósitos. Compreenda isso, desde que criou esse mundo, Deus estabeleceu propósitos neste mundo que são eternos. Em Tiago 1,17, diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda. Aquilo que Ele estabeleceu quando Ele criou o mundo, até hoje é propósito do seu coração. Ele não desiste, por isso que Ele não desiste de você. Desde que Ele criou o mundo, presta atenção aqui, o grande segredo das nossas vidas deveria ser fazer tudo de acordo com os propósitos de Deus. Porque o propósito, o alvo, a meta é que deveria governar tudo. Todo o nosso comportamento, é o que deveria governar as coisas do nosso trabalho,
é o que deveria governar os nossos relacionamentos, é o que deveria governar onde a gente dá maior ênfase, a maneira que a gente age, a nossa motivação. Tem que ser tudo o quê? Os propósitos de Deus. Você não sabe como a coisa muda quando a gente faz isso. Domingo nós somos lembrados por Paulo de Romanos 8, 28. Um texto conhecido, mas eu vou repetir, que ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu, tem propósito de Deus para a tua vida, sim ou não? Se você ama a Deus, todas as coisas deste mundo vai cooperar para o teu bem. Mas ele diz mais: porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs. Olha isso. Significa que o grande propósito de Deus na tua vida se chama Jesus Cristo. E quando você segue Jesus Cristo, nos tornamos parte da grande família que o Senhor constituiu. Para quê? Para que esse mundo saiba que Deus existe. Existe uma família constituída onde Jesus é o primogênito, é o primeiro dos filhos. E os outros que são os agregados, eis-me aqui, somos dessa grande família que existe para que o Senhor seja conhecido pelo mundo, no mundo inteiro. Então veja, Colossenses 15, 17 diz assim, ó: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, porque ninguém vê Deus, vê? Mas quando Jesus veio, sim, em carne, e aí você pôde ver Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem? Jesus Cristo. Colossenses 3, 11, 12, Paulo diz assim, ó: de acordo com o seu eterno propósito, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus em confiança e pela fé que nós temos nele. Então Jesus é isso. Deus estabeleceu propósitos desde a criação do mundo. E Jesus Cristo é o maior propósito de Deus para a tua vida. O maior. E por isso, o segredo de tudo diante de Deus é mantermos o nosso foco em Cristo Jesus. É conhecê-lo. Presta atenção, porque assim tudo que Deus planejou vai se cumprir. Quando o mundo estava desandado, quando nada dava certo, quando tudo lascado, ele manda Jesus em carne para dizer: eis aí o padrão perfeito do que eu espero de um ser humano. Foca nele, porque assim vocês têm uma aliança comigo. Percebe aqui por que você vem para a igreja? Você não vem para a igreja porque você tem que ser um religioso. Essa é a questão. Entende que isso jamais pode sair da nossa meta. E por isso, não tem nada nesse mundo que devia ser mais importante do que os propósitos de Deus para a nossa vida, a saber, seguir Jesus Cristo. Nada. Jesus Cristo, o que Ele foi, o que Ele nos ensinou, o que Ele espera de nós, tem que ser o nosso maior objetivo. Porque quando nós alinhamos os nossos propósitos com os de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: a sua vida nunca mais será a mesma. Isso eu te garanto. Porque a palavra de Deus é a promessa de Deus. Nunca mais você vai ser o mesmo ser humano. Essa convicção que nos move para a nossa meta. Essa é a nossa meta de vida. E se às vezes o acaso quiser chegar, e se o acaso quiser se aproximar, e algo falta, em determinadas áreas não está bom, sabe o que a gente faz? Busca em Deus o esclarecimento, é o que Paulo dá, porque Ele dá, e com isso nós vamos caminhar todos nós e todas nós na mesma direção. Não tem acaso aqui não tem, nós estamos na mesma direção. Se todos nós buscamos a perfeição, se todos nós temos interesse em conhecer a Cristo, se nós queremos ter a mesma atitude, os mesmos sentimentos dele, se buscamos morrer a sua morte, compartilhar os seus sofrimentos, mantemos o nosso foco, a nossa meta, e com isso todos nós caminhamos na mesma direção. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é o texto no original, é maravilhoso isso, eu acho sensacional. A palavra de Deus nos exorta hoje a ser uma igreja amadurecida, queridos. Um povo maduro, um povo que sabe o que quer. E principalmente um povo que sabe para onde vai em nome de Jesus. Porque tem um objetivo, tem uma meta. Sabe o que tem que acontecer na sua vida. Você sabe porque você sabe para onde você vai? Porque você sabe quem é que te leva. Sim ou não? Isso é muito importante. Tem uma coisa que dizem que o Martinho Lutero disse, né? Que ele diz assim, ó: eu não sei por quais caminhos Deus vai me conduzir. Mas uma coisa eu sei quem é o meu guia.
E é por isso que eu vou. Eu sei quem é que está me levando. É por isso que eu confio naquilo que o Senhor tem falado. Eu conheço aquele que tem me guiado em nome de Jesus. Amém? Versículo 17 até o 21. Vamos ler 17. Até o 21. Não vou ler, não vai dar tempo. Vou ler só o 17. Irmãos, sigam unidos, então, o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes estou apresentando. Veja, irmãos e irmãs, sigam o meu exemplo. Em outras versões ele fala, me imitem. Paulo fala isso. Portanto, me imitem. Veja que ele se coloca como um exemplo. Veja que homem, exemplo de quê? Exemplo de quê? De alguém que vive Cristo. De alguém que imita Jesus. E que luta todos os dias pelo Evangelho. Pela perfeição que Deus espera. Eu não sou, mas todo dia eu luto, eu me nego. Eu morro, eu sou crucificado todo dia, eu me esvazio todo dia, eu luto. Então ele diz, sigam unidos e me imitem, e observem bem as pessoas que vivem de acordo com o que aprenderam de mim. Olha isso, quer dizer, é uma ousadia pura. Quer saber se um homem é de Deus ou não? Observa bem a atitude dele, vê se é de acordo com o que eu estou ensinando para vocês. É a ousadia de alguém que não se considera superior a nada, mas sempre se humilhava. E sabe qual é o nome disso para Deus? Perfeição. Isso é ser perfeito. Isso não é aquele cabelo maravilhoso não, que você vai fazer amanhã, não é aquela plástica. Não. Isso é ser perfeito para Deus. E por isso, ele ousadamente se coloca como um exemplo a ser seguido. Quer saber o que é um crente perfeito? Pode olhar aqui e me imitar em nome de Jesus. Né? Ousadia pura. E é ousadia, e é mesmo porque toda essa ousadia nada mais é do que fruto da sua convicção de que depois de tudo que ele já enfrentou na vida, junto com o Senhor, ele se considerava um homem muito mais maduro. O momento de Paulo é assim, lembrando que provavelmente ele está no final da vida e ele está preso, e um momento de muita reflexão em que ele está em dúvida sobre o seu destino, sobre o destino da igreja, lembra? Então é esse momento que ele se considera um homem maduro, que busca essa perfeição e pode falar. E eu vou terminar por aqui, mas só para que você grave bem, entenda que e você serve a um Deus que quando olha para esse lugar, ele busca encontrar um povo perfeito. Um povo perfeito. Presta atenção aqui. Não nos moldes do mundo, daquilo que as pessoas pensam de perfeição, mas perfeitos como foi perfeito Jesus. Isso é muito importante. Isso é muita gente preguiçosa diz que a carta de Paulo aos Filipenses é a carta que o tema central é a alegria. Mas a questão central aqui da carta de Filipenses não é alegria. Desde o início, sabe o que é? É esse esvaziamento que nos torna perfeitos diante de Deus. Aqui está o tema teológico dessa carta. Esse abrir mão de nós, esse renunciar a nós, que nos torna perfeitos diante de Deus. Essa obediência de quem é humilde em nome de Jesus. Por isso, eu queria dizer para vocês, isso é esperado de nós, amém? Isso é o que, em Efésios 4:13, eu vou ler para vocês aqui uma coisa linda. Efésios 4:13 até o 15, a carta nos pede, o texto nos pede, até que todos nós, presta atenção, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a nossa luta. A maturidade, a medida de plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, diz a Bíblia, levados de um lado por outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio, não, é maravilhoso. Perfeição, que para Deus é conhecer a Cristo e segui-lo em todos os quesitos da nossa vida. Amém? Como? Esquecendo do que passou, esquecendo das coisas que ficaram para trás, esquecendo do caminho percorrido e ansiando e desejando com todas as tuas forças pelo que está à tua frente. Você pode falar, mas pastor, mês passado chama passado. Ano passado chama passado. E o que vai ser mês que vem? E o que vai ser ano que vem? Aqui que tem que estar todas as tuas forças. Avançando para as coisas que estão diante de nós. Prosseguindo para o alvo da nossa suprema grandeza, que é o alcançar o objetivo para o qual nós já fomos chamados, fomos alcançados e chamados.
o alvo daquilo que o Senhor te chamou, meu irmão, minha irmã. Existe algo no coração de Deus a teu respeito. Deus quer fazer uma coisa na tua vida e através da tua vida. Por acaso o objetivo não é nosso. Nós somos alcançados e chamados por Deus com um propósito claro. Qual? Refletir a Cristo nesse mundo e nesse tempo que nós vivemos. Isso que nós temos que entender que é ser crente. Refletir a Cristo. Esse é o maior propósito de Deus. Esse é um propósito eterno. Desde que Ele criou o mundo, não tem jeito. Porque Ele não vai mudar, querido. Quando Ele criou, Ele diz, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Essa imagem se perdeu, Ele nunca desistiu de retomar isso. E é isso que Ele espera de você e de mim. É isso que Ele chama de perfeição. Esse é o seu propósito eterno. Ele espera essa perfeição de mim, de você, de nós. Amém? Um povo maduro, que não acha que foi alcançado por Deus pelos seus próprios objetivos, porque é isso que as pessoas pensam na igreja. Deus me alcançou para resolver minhas necessidades. Não é isso, mas que tem consciência de que é uma ferramenta nas mãos de Deus para revelar para esse mundo que o Deus perfeito e santo criou o mundo para ser um mundo como Ele, um mundo perfeito e santo. E é isso que é Jesus. Isso que é você diante dEle. É você que revela para esse mundo que Deus criou, o que Ele espera. Criou um ser humano para ser a imagem e semelhança dEle. E esse tem que ser o foco, o alvo, a busca, a meta da nossa vida quando a gente vem para esse lugar em nome de Jesus. Amém? É um desafio grande? Muito. Mas não se esqueça, essa obra é do Espírito que quer habitar em você em nome de Jesus e que quer, sim, produzir todas as coisas. Para o teu bem, sim, também para o teu bem. Mas o objetivo maior é que Cristo seja refletido no mundo lá fora. E para isso Ele vai usar a tua vida. Por isso você é um homem, uma mulher perfeitos aos olhos de Deus. Amém? Se você recebe, aplauda ao Senhor, porque Deus é bom. Graças a Deus.